Fala aí, rapaziada, tubarãozada braba. No vídeo de hoje nós vamos dar uma dica de piercing e como você coloca o piercing errado, como que é o jeito errado de você fazer a sua aplicação, a sua perfuração. Eu vou mostrar agora o erro que muita gente comete ao fazer a aplicação de piercing. E aí o piercing fica torto. Por que que a porra do piercing saiu torto? Simplesmente porque na hora de fazer a aplicação, o jeito que você atravessou a agulha foi errado. Eu vou te mostrar agora nesse vídeo. Então, rapaziada, tubarãozada braba, agora a dica de piercing, a galera aí que tá querendo se transformar em body piercing. A dica é a seguinte, eu tô aqui com um catéter 16 ou gelco, como você queira chamar. Há uma discussão muito grande, é catéter, é gelco, é a mesma porra. Na verdade, o conjunto nós chamamos de gelco, né? E o canudinho, catéter. O catéter é o que fica atravessado no corpo do cliente. Então, mostrando agora aqui a aplicação, a perfuração errada. Por exemplo, você vai fazer uma aplicação no lobo da orelha, nessa parte aqui. A orelha, ela tem que ser perfurada de maneira reta. Como assim, Marcelo? Aqui está a orelha do seu cliente. Aqui é o lobo. A gente vira aqui de lado. Lado para cá. Se você furar assim, a joia vai ficar torta. Se você furar perfeitamente reto, fazer por trás, aqui ó, perfeitamente reto, a joia não tem como ficar torta, a joia vai ficar perfeitinha. Então isso acontece, por exemplo, umbigo. Você vai fazer uma aplicação no umbigo, se você não colocar retinha perfeitamente, você colocar um pouco enviesado, um pouco torto, a joia vai ficar torta. Aí você fala assim, Marcelo, é óbvio que se eu fizer a aplicação torta, a joia vai ficar torta. Mas esse é o objetivo do vídeo, mostrar como você vai fazer a aplicação perfeita. Então no umbigo, como é que você faz? Você pega, por exemplo, a sua pinça, você vai pinçar um pouquinho de pele do umbigo, você vai puxar assim para fora e virar ela assim, para ela ficar reta. A pele tá para baixo, a pele tá um pouquinho dobrada para baixo do umbigo. Você vai, ó, pegar, pinçar e virar ela um pouquinho para cima para você atravessar o seu catéter retinho para cima. Uma outra joia que o pessoal costuma cometer o erro na aplicação é o industrial, o piercing industrial, esse transversal aqui, ó. Exatamente ele. Como que a pessoa faz errado? Simplesmente o cliente às vezes quer colocar uma joia e aí depois que essa joia cicatrizar nessa parte aqui, ele quer fazer a aplicação do transversal com apenas um furo. Assim é muito complicado. Por quê? A aplicação, se você não fizer da maneira correta, perfeitamente para o transversal, se for colocar a joia, a primeira joia vai ficar bonitinha. Mas quando você for colocar o transversal, sabe o que vai acontecer? A orelha do seu cliente vai acontecer exatamente isso aqui, ó. Tá aqui o piercing transversal, a orelha vai dar uma amassada, vai ficar dobrada. Eu já vi gente com orelha igual de duende. E aí você fala, teve uma galera que curtiu, falou assim, Marcelo, porra. Teve uma galera que curtiu, falou assim, Marcelo, ficou muito maneiro. O cara aplicou o piercing, ficou aquele negócio pontiagudo, ficou pressionando. Por quê? A joia dele, a peça transversal, eu tô procurando aqui minha... Tá aqui, achei. A joia dele transversal apenas era muito curta para a orelha e a orelha ficou pinçada desse jeito, ó. Aconteceu isso aqui, ó. A pessoa ficou igual um duende. Horrível, né? Pois é. Então, cadê? Deixa eu pegar aqui um bastãozinho desse. Ó, tem vários tipos. E aí você vai usar de acordo com a orelha do seu cliente. Qual a regra para a aplicação do piercing industrial? Tem distância correta? Gente, eu não vejo regra para esse tipo de aplicação de piercing. Eu vejo o seguinte, você tem que pegar a joia proporcional ao tamanho da orelha do seu cliente e ajustar de uma maneira que mais agrade a ele. Ah,
Marcelo, o certo não seria a joia tá um pouquinho inclinada. Eu tô querendo ajustar aqui para vocês verem. Idiota, né? Microfone na frente. Ah, Marcelo, a joia não teria que estar um pouquinho inclinada, cadê? Porra, tô levando a surra. Afasta um pouquinho. Difícil, hein? Pô, por que eu não faço na minha orelhinha, né? Tá aqui a orelhinha. Então, pessoal, antes de prosseguir com o assunto, eu quero pedir a sua colaboração para que nós façamos mais vídeos como esse. E de maneira bem simples, basta você dar o seu like e se inscrever no canal, que vai ajudar muito. E para ser notificado de mais vídeos como esse, você ativa também o sininho e você será alertado de todo vídeo novo do nosso canal. Ah, Marcelo, certo não seria esse tipo de inclinação? De repente seu cliente é um pouquinho mais para cima. Então qual a regra? Não tem bem uma regra, entendeu? A estética legal é assim. Tem uma estética que geralmente fica mais legal. E geralmente é um pouquinho inclinada. Mas aí de repente o seu cliente ele quer um pouquinho mais para cima. Porra, e o jeito que ele vai botar não vai ser regra, né? Vamos lá. Aí agora explicando da perfuração. Aí você quer colocar uma joia primeiro aqui. Ah, vou colocar uma pedrinha. Geralmente, para você colocar uma pedrinha, a galera faz isso aqui, ó. Esse tipo de perfuração. Olha a maneira que a perfuração ficou na orelha. Mas para a joia industrial, tem que ser atravessado dessa maneira. Então veja que esse posicionamento da primeira joia ali não bate. Deixa eu atravessar aqui para vocês verem. Ó. Ó. Então você vai pegar a parede lateral da orelha do seu cliente e não atravessar como se fosse atravessar uma joia. Olha só, essa joia está atravessada para cá e a outra vai ficar atravessada para lá. E aí, se você atravessa o bastão por aqui, vai amassar a orelha. Você usar a mesma aplicação que usou essa joia aqui, a orelha do seu cliente vai ficar dobrada. Então, não é legal você furar primeiro com uma joia para depois furar. Aqui o catéter 16 ele é interessante, você viu? Atravessou a orelha de fora a fora. Então, você usar um catéter 18 aqui vai ser às vezes mais curtinho, dependendo do tamanho da orelha, né? Caso o seu cliente tenha uma orelha muito curtinha. Deixa eu ajeitar aqui agora. Então, galera, na hora de você fazer a aplicação, você tem que analisar, você deve analisar a maneira que você quer que o piercing fique. Então, independente do meu vídeo, Marcelo, eu quero que o piercing aqui fique bonitinho, mas depois eu coloque o arpão, o industrial. Pô, complicado. Você, ao invés de furar desse jeito que ele estava, você vai ter que furar assim, meio que de lado. Então, uma pedrinha aqui já não ficaria muito legal, tá vendo? Pedrinha é sempre bonito, né? Porque tem brilho e tal, mas o posicionamento na orelha daria a sensação de que tá meio torto, tá vendo? Deixa eu dar o foco, olha só. Ficaria torto, não ficaria legal. O que daria certo nessa região aqui, para depois você colocar o industrial, poderia ser uma ferradurinha, uma argolinha. A argolinha nem tanto. A ferradurinha daria bem mais certo. Então você tem que ter cuidado na hora de você fazer a perfuração, para você não fazer a perfuração de maneira errada. Você vai fazer, por exemplo, uma aplicação no conche, que é justamente onde está essa bolinha aqui. Chamamos de concha, porque fica realmente igual uma concha, né? E ali a bolinha dentro da ostra. Mas aí você quer colocar depois o orbital. Como que é o orbital? O mesmo furo que está o conche, você vai usar um piercing uma argola que ele atravesse aqui em volta da orelha toda, dando uma sensação de órbita, né? Por isso o nome orbital. Então, olha só.
você vai aplicar esse conche aqui de maneira que não afete depois para você fazer a aplicação do orbital. Então, ó, cuidado, você não vai meter a agulha reto na orelha do seu cliente e empurrar para entrar no cérebro do seu cliente, né? Porra, aqui ó, meio de lado, você encaixa. Você encaixa aqui no cantinho, tá vendo? Você encaixa aqui no cantinho. Pô, eu quero fazer de um jeito que dê pra vocês visualizarem bem. Você encaixa aqui, ó, no cantinho. Ó, você pode botar aqui o conche do seu cliente. Furou. Depois você quiser colocar a argolinha para ficar orbital, vai ficar legal. Então, o mesmo furo ele pode ter dois nomes. No caso, esse aqui é o conche, vai depender da joia, né? Conche ou orbital. Então, essa é a maneira correta, olha só. Furou aqui ó, por trás daqui da beirinha da orelha. E aí ficou ali o nosso catéter atravessado e depois é só colocar a joia. Já o piercing date, que é esse aqui, esse coraçãozinho aqui, que é uma graça, né? O pessoal curte pra caramba. É só você analisar o posicionamento dele. Eu vou fazer um vídeo da aplicação desse piercing, porque é necessário que vocês entendam que tem um macetinho. Existe um macetinho. Se eu não me engano, acho que eu já fiz até um vídeo, mas eu vou fazer outro. Porque olha o jeito que você vai fazer a aplicação, ó. A agulha vai entrar aqui e ela tem que sair ali do outro lado de maneira que fique retinha. Mas olha só, como é que você vai fazer a aplicação? Você não tem muito espaço, então tem um macete. Geralmente você pode usar um objeto, é claro, bem desinfetado, para encaixar aqui no canto e a agulha não bater aqui nessa parede interna da orelha e não machucar a orelha do seu cliente. Eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo a aplicação desse date, o macete, como que você vai fazer. E de repente, se eu tiver já pronto o vídeo, eu encaixo até dentro desse aqui. Ou não, né? Não sei. Vou decidir ainda. E aí, olha o posicionamento. Tá vendo? Para ficar certinho. Então, se você colocar, às vezes, um pouco mais inclinado para um lado ou para o outro, o seu coração ele não vai ficar com o encaixe perfeitamente aqui. Então, você tem que furar retinho contra a horizontal aqui do desenho da orelha do seu cliente. Ó, numa horizontal, você vai atravessa reto. Deu para entender? Creio que sim, né? Ao invés de diagonal, ó, sem muita inclinação, você vai furar reto. Imagine isso aqui uma reta, isso aqui ó, uma reta, você vai furar reto contrário, entendeu? E aí, um outro lugar que eu quero falar também, para você não fazer merda, seu cliente ficar com piercing torto e depois ficar te culpando, vai sujar seu nome, você não vai mais conseguir aplicar piercing em ninguém, porque as pessoas vão falar, fulano aplica o piercing torto. É o piercing smile, alguns chamam de smile aqui no Brasil, né? Piercing smile. O piercing smile, ele fica torto. Eu até abri aqui já no Google. Às vezes, de cara, você já vê um piercing torto. Olha esse piercing aqui. Ah, Marcelo, tá torto por causa do posicionamento da joia. Às vezes, aqui nesse caso pode ser. Eu não estou determinando que esse piercing daqui esteja torto. A aparência dele está, mas não necessariamente ele está. O piercing smile torto é quando o cliente ele ajeita de qualquer jeito e o piercing não consegue ficar direitinho encaixado. O piercing às vezes fica meio levantadinho, então o jeito que o cara fez a perfuração, ele fez a perfuração errada aí, nessa aplicação fica torto, fica horrível. Então tem que ter uma sensação de simetria. Se você não tiver sensação de simetria, porra, você vai matar a estética da visão ali do piercing, né?
Então não é legal. Já o septo, eu já tive a infelicidade de furar torto em uma cliente. Como assim, Marcelo? Parece muito fácil, né? Pois é. Só que na prática nem tudo é o que parece. Então, a aplicação aqui no septo é simples. Você vai pinçar. É porque eu tenho que falar no microfone e ao mesmo tempo fazer o gesto aqui para vocês. Você tem que pinçar o nariz do seu cliente, puxar para baixo para poder atravessar. Eu já vi um vídeo que o cara fazia igual um tiro. Que tiro foi esse? Ele dá uma puxadinha e tac! Rapidão. Só que você tem que ter cuidado, sabe por quê? Você tem que sentir a cartilagem aqui do nariz para você não atravessar a cartilagem do seu cliente, senão ele vai sentir a dor terrível. Então quando você for pensar, ó, você pega com o dedo, ó, você vai estar calçado de luvas, você pega aqui, ó, dá uma puxadinha, você dá uma pressionada, pensando com os dedos, você vai sentir aonde está a cartilagem e onde não está. E aí quando você pensar e puxar assim, ó, você vai sentir que não está a cartilagem. E aí você vai no tato sentir atravessar. Isso aqui, é claro, numa aplicação freehand. Se você tiver a pinça correta, você vai utilizar a pinça para fazer esse tipo de aplicação. A pinça que eu utilizo para o septo é essa daqui. É uma pinça auxiliar, também conhecida como forceps, se eu não me engano. Se alguém souber algum outro nome. Então, ó, encaixo, ó, e dou uma puxadinha para baixo e atravesso. Só que tem que atravessar retinho. Se você atravessar um pouquinho torto, a argola ela vai ficar mais para um lado do que para o outro e aí fica muito feio. O cliente fala pra cacete. Eu lembro que na época eu estava iniciando, aí cometi esse erro. O cliente falou, Marcelo, tá torto, tá torto. Era tipo um pouquinho torto, não afetava nada a vida do cliente, mas o cliente, sabe como é que é? Cliente é cliente, né? Nós, quando cliente, somos muito detalhistas, então se estiver milimetricamente torto, a gente fica incomodado, então eu não julgo a cliente por isso. Na época ela tinha toda a razão de ficar insatisfeita. E aí, por conta disso, fiz uma nova aplicação para ficar certinho, e aí ela me deu graças, meu amigo Buddy Piercing, que fez essa aplicação genial. Tá certo. Tem aplicação que se você cometer o erro, você consegue fazer uma nova aplicação. Mas com cuidado para você não ferir demais. Cuidado para você não ferir demais o local. Então é isso, rapaziada. Eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Gratidão a todos vocês que me acompanham, que não deixem de dar o like, que não deixem de colocar comentários dando dica. Marcelo, explica sobre isso, explica sobre aquilo. Inclusive, esse vídeo aqui foi a partir de um comentário que eu vi hoje. E hoje mesmo já está no ar. Então, gratidão a todos vocês que colaboram com o nosso canal. Um grande abraço, rapaziada. Até o próximo vídeo.